E começou o nosso podcast mais esperado do momento. E a gente tá inaugurando aqui com uma convidada super especial. Fala aí, Ana. Acho que eu não vou falar, não. Tem que falar, Tem que né? falar? Olha, ela é arquiteta, mas ela não é só arquiteta. Ela é Duvido muito que vocês mais. saibam quem é. Ela é muito mais que arquiteta. Tem uma outra profissão aí mais importante. Ela nasceu com essa profissão, né? Maravilhosa. Quer saber? Acho que a gente não pode falar, não. Acho melhor você falar. Vai, se apresente. Gente, oi, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz e honrada de estar aqui representando o Casa Shopping. Então vamos lá, vou me apresentar. Meu nome é Luísa Marcolini, sou arquiteta por formação, né? Companheira aí de profissão de vocês. Trabalho com arquitetura um pouquinho, tá? Sou gerente de obras do Casa Shopping. Mas também sou herdeira, sucessora da família Marcolini. Maravilhosa. Ela é herdeira. Gente, ela é herdeira do Casa Shopping, ó. É só isso que ela é. Dona e proprietária. Esse cargo aí vocês podem trabalhar que ninguém vai alcançar. Ai, brincadeiras à parte, eu trabalho no Casa Shopping já há 3 anos, mas como vocês falaram, eu nasci dentro do shopping, né? Minha família trabalha lá desde o início. Shopping fundado pelo meu avô, com alguns sócios. E é isso. Me apresentei bem? Não, saiu super bem. E assim, Luísa, você falou justamente que como foi criado pelo seu avô, então você viveu nessa áurea, né, de arquitetura e de shopping, de relacionamento a sua vida toda. E você acha que isso te influenciou de alguma forma para você escolher sua profissão ou até para você se interessar pela área como um todo? Essa pergunta é muito boa e a resposta é não. Um belo de um não. Eu nunca gostei de arquitetura, nunca pensei em fazer arquitetura, na verdade. Uma grande curiosidade minha é que eu passei toda a minha adolescência achando que eu ia ser publicitária. E fiz e passei pra comunicação e fiz 1 ano de publicidade, porque eu queria ser publicitária. Mas detestei a faculdade. E aí, um dia eu tava conversando com a minha melhor amiga e ela falou assim, Lu, poxa, não acredito que você não tá gostando, o que você vai fazer? Eu falei, cara, não sei, pô, sabe como é que é, né, gente? Eu tinha 18 anos. Gente, adolescente com um mundo de coisas pra... Nós é também difícil. trocamos de faculdade. Exatamente, super a gente normal. também trocou. Normal. E aí- nessa época o Casa Shopping já existia? Já. O Casa Shopping vai fazer 40 anos ano que vem. Na verdade, agora em setembro a gente faz 39. Quarentou. 40 ano que vem, se preparem para a festa. Casa Shopping tá passando pelaquela crise Aquela dos 40. Calma, eu vou falar sobre isso. E aí, uma amiga minha falou assim, Lu, eu já sei. Do nada, um dia ela me ligou e falou assim, Lu, eu já sei, você tem que fazer arquitetura. Eu falei, eu? Ela decidiu por você. Assim mesmo. Eu falei, arquitetura, gente, eu detesto arquitetura. Pra mim, na minha cabeça, né, gente, jovem, 18 anos, eu achava que arquitetura era só interiores, porque minha vida sempre foi interiores. Imagina, eu nasci dentro do shopping, eu nasci visitando todas as mostras, Casa Cor, Morar Mais, eu fui em todas desde que eu me entendo por gente. Então, eu achava que era só interiores. Não tinha aptidão, como ainda não tenho, acho lindo, mas não tenho aptidão. E aí eu falei, não, vou fazer uma aula experimental, vou ver se eu gosto. E aí eu fiz a transferência interna da faculdade e amei a matéria, amei a faculdade, assim, não poderia ter escolhido uma profissão melhor. E eu amo ser arquiteta, hoje eu trabalho com arquitetura, não só arquitetura, mas gosto muito, mas não teve realmente nenhuma relação com o shopping em si. Vai, pode falar. Você comentou que você não gostava de interiores, mas que atualmente você trabalha com arquitetura. Qual área da arquitetura que você trabalha ou é com interiores também, mas você aprendeu a gostar? Olha, eu gosto muito, muito, muito de interiores, eu gosto muito de ver e apreciar, mas realmente é uma parte da arquitetura que eu não trabalho quase nada. Eu sou gerente de obras, então tudo que tem a ver com obras que passa pelo Casa Shopping passa por mim, pela minha equipe. A gente primeiro a gente vê todos os projetos de todas as lojas ou salas que estão reformando, então passa pela nossa aprovação. Mas a parte de interiores em si não é uma parte que a gente comenta, então a gente não tem muito, assim, eu posso dar uma sugestão ou outra, né, porque eu, sou arquiteta, mas a gente não mexe muito nessa parte. A parte que eu mais gosto mesmo sempre foi de construção. Ah, legal. E como que foi esse início de você trabalhar no Casa Shopping? Porque você era arquiteta e muita gente que te via
meio que pensava, é óbvio que ela um dia vai estar ali integrando o Casa Shopping, né? Mas eu tenho certeza que isso deve ter partido de algum, né, princípio ou interno ou externo. Como é que foi aí esse... Teve influência dos seus pais, da sua família, assim, você tem que ir pra lá, você tem que trabalhar ali? Essa é uma boa pergunta, também não. Tudo contra o óbvio, né? Então, na verdade, eu comecei minha carreira como arquiteta já estagiando num escritório grande de arquitetura, trabalhando em arquitetura grande de construção. E meu maior cliente nesse escritório era uma construtora e eu ficava tipo, gente, que incrível tá do outro lado e ser a pessoa que pede os projetos, não a que faz os projetos. E aí o meu segundo estágio foi numa construtora grande aqui do Rio, que foi uma grande escola pra mim, eu trabalhei quase 2 anos lá. E quando eu me formei, eu fui convidada a sair porque não tinham como me efetivar. E aí eu fui convidada a me retirar. Eu falei, bom, beleza, tudo bem, vida que segue, eu vou procurar outro lugar, vou fazer outra coisa, vou trabalhar em outra construtora, porque eu realmente gostava muito. E aí eu falei, bom, quando eu sair, depois que eu sair eu vou ver, vou tirar umas férias, porque eu saí exatamente em dezembro. Então, falei, bom, vou passar o Réveillon no Nordeste, em qualquer outro lugar, em janeiro eu resolvo isso. E aí eu viajei, tirei férias, e quando eu voltei, a minha mãe falou assim, então, queria te fazer um convite. Eu conversei com a família e a gente realmente tá precisando aqui de uma ajuda, de um braço. Então teve um convite formal, mas foi assim, 5 dias antes de eu entrar no shopping. Então não foi tipo assim, uma vida Sua vida inteira preparada pra aquilo. Preparada, não. E o legal é que não é uma coisa que foi imposta, então, desde quando você era pequena, né? Isso é legal, porque aí às vezes isso acontece com frequência. E acaba que não era pra ser e depois acabou sendo, né? Sua mãe te deixou livre pra você escolher, né? Exatamente. A minha mãe e minha família sempre me deixou muito livre, muito aberta, assim, de tipo, faz o que você quiser, faz o que vai te deixar feliz e vai te trazer realização pessoal, profissional. Então, foi sempre muito tranquilo, muito leve com a minha família. Mas teve esse convite formal, vamos dizer assim, de tipo, poxa, vem ficar com a gente um pouco, a gente tá precisando. E acabei me apaixonando, gente. Trabalhar em shopping realmente é um vício. Shopping, a gente brinca que é quase que um ser vivo. O shopping, ele não dorme. Então, isso é uma curiosidade muito interessante, né? Da arquitetura, de obra de um shopping. O shopping não funciona 24 horas, mas a obra funciona 24 horas. Porque enquanto o shopping tá fechado, a obra que funciona na loja, ou na sala, ou na nossa laje corporativa, ou a nossa obra de revitalização tá acontecendo durante a noite. Obra noturna, gente. E ainda tem as vitrines, né? Porque a gente, tem... às vezes, visualiza um pouco isso quando a gente tá participando de alguma das vitrines e a gente sai de lá 3 da manhã e a gente sempre vê umas luzinhas acesas de quem ainda tá lá trabalhando, então... Exatamente, tudo a isso. minha equipe que tá lá trabalhando de madrugada. Gente, já cansei de sair do shopping, tipo, o escritório fechou, vou pra casa, janto, tomo banho, e aí uma obra muito grande tá acontecendo, vou pra casa, janto e volto pro shopping. Pra ver a obra acontecendo. Até porque vocês fazem muitos eventos também, então tem toda uma estrutura de montagem, de chegada de tudo, né? Que também tem que ter alguém ali gerenciando isso. Exatamente. Né? O evento dura algumas horinhas, mas a montagem dura a semana inteira. E hoje o olhar muito da arquitetura e decoração, não só do Rio, mas de todo o Brasil, ele é muito voltado pro Casa Shopping, né? Quando você fala de comprar móveis no Rio de Janeiro, independente de qual estado você esteja, todo mundo lembra do Casa Shopping. Vocês têm um pouco dessa noção, dessa potência que se formou? Sim e não. Sim e não. É muito engraçado quando as pessoas falam com a gente, até assim, pessoas de fora do estado que conhecem a gente. Ou até pessoas, assim, colegas meus que me encontram e falam, ai, poxa, pensei no Casa Shopping, pensei em você, ou pensei em comprar uma coisa, pensei no Casa Shopping. Então, assim, as pessoas não têm também noção do quanto isso deixa a gente feliz, enquanto isso deixa, tipo assim, com o coração, assim, quentinho, assim, saber que é um trabalho, poxa, de anos, de uma família, né? Então, são esses pequenos comentários que retribuem, assim, um carinho que a gente tanto faz pra todos vocês, especificadores, arquitetos, designers e nossos lojistas também. Então, quando a gente recebe isso, a gente tem essa noção, mas ao mesmo tempo a gente fica tipo, meu Deus, a gente realmente é desse tamanho. Tem uma dimensão imensa, né? Porque assim, aqui no Rio tem uma referência, exatamente. E uma coisa assim, você sabe dizer se seu avô sempre quis que o shopping, quando construiu, fosse direcionado para o ramo de decoração, de interiores, de arquitetura, ou ele tinha algum outro plano, aquilo ali acabou acontecendo dessa forma? Não.
O shopping sempre nasceu com o propósito de ser um shopping temático voltado para casa e decoração. Tive que estudar um pouco essa resposta, porque, poxa, o shopping tem 40 anos, eu tenho 27. Então, né, eu não era nem nascida quando o shopping iniciou, mas a história da minha família com casa e decoração começou antes do Casa Shopping. O meu bisavô fundou uma rede de lojas de material de construção, chamado Marcovan, que é a junção de Marcolini com Vando, que era o nome dele. E tinha lojas no Brasil inteiro, assim, em mais de 8 estados. E o meu avô trabalhava com o meu bisavô. E tomou aptidão por casa de construção, viu que era um ramo bom, um ramo quente. Ainda mais no Brasil, né, no século passado, que estava em grande construção, ascensão. Então, o meu avô pegou esse insight de trabalhar com isso. Carioca como era, morava na Zona Sul, a Barra não era nada, viu a Barra crescendo. Ele foi um visionário, né? Porque realmente aqui não era... Aqui era o famoso era areal. mato. Era mato e areia. E aí, no ano, assim, um ano depois que o terreno do Barra Shopping foi comprado, meu avô comprou o terreno do Casa Shopping. Então, assim, foi realmente um dos primeiros shoppings do Brasil. E ele sempre foi lá onde ele é hoje, né? Exatamente. E somos o primeiro shopping de casa e decoração do Brasil, hoje o maior, ainda o maior, e um dos primeiros shoppings realmente do Brasil, assim, muito temático. Tudo, que máximo, né? E vocês lidam com muitas lojas, né? E aí acaba que a gente acredita que são muitas regras para se seguirem e muita competitividade também, né? Vocês têm algum critério? Vocês têm reuniões? Vocês conversam muito? Como que vocês lidam aí com essa questão de... Porque são lojas que competem entre si dentro do mesmo shopping, né? Olha, essa pergunta é muito boa. Existe sim essa competitividade, mas a gente entende que a competição é uma coisa saudável e necessária. Até para qualificação do mix. Então, a gente tem muitas reuniões do comercial que estudam o melhor mix do qualificado para o shopping. São muitas reuniões, é muito engraçado que às vezes tem, né? Não é bate-boca, mas aquele, eu quero isso, eu quero aquilo, acho que dá, acho que não cabe, acho que cabe. A gente pega muita referência de lojas flagship, que são as lojas maiores, as melhores marcas. A gente faz muita visita de campo, então a gente tá, né, o nosso comercial tá sempre viajando, pesquisando quais são as melhores marcas de São Paulo, do Sul, porque as melhores fábricas também estão no Sul, em Minas também tem algumas boas. Então a gente pesquisa muito para trazer pros nossos clientes o melhor mix pro shopping, de variedade. E uma coisa legal de se falar é que o shopping, justamente por ter se tornado referência de ter grandes marcas de alto padrão, às vezes fica um pouco um estigma de que só tem essas lojas. E não necessariamente, foi o que você falou, tem um mix. Você tem uma possibilidade de atender desde um cliente que vai para uma loja de alto padrão até uma loja de um padrão mediano, com coisas de qualidade, com um selo realmente de qualidade de estar ali dentro do Casa Shopping e prestar um serviço bom, mas com um custo-benefício um pouco mais acessível. Então, isso é legal também falar um pouco, né? Para te desmistificar essa preocupação que as pessoas têm, às vezes, ao ir. Ia a Casa Shopping? Então não vou não. Ou ia a Casa Shopping? Não, tem então cliente que tem esse medo. Gente, é engraçado que as pessoas não falam isso pra gente. Tipo assim, a gente escuta muito, mas assim, de pessoas que comentam com a gente. Então, assim, a gente tem conhecimento desse estigma que eu, assim... Não é um estigma negativo, eu acho que são 40 anos que a gente se colocou nesse patamar de qualidade e muito ligada também ao luxo, ao mercado de luxo. Mas, assim, somos um shopping muito grande, a gente precisa atender diversos públicos. E temos loja realmente para todos os gostos e também todos os bolsos. Realmente precisa de um especificador que auxilie nisso. Realmente o cliente final ele tem essa dificuldade de entender qual loja vai caber ou não dentro do orçamento dele. Então, assim, quando me perguntam qual a loja mais barata, a primeira coisa que eu falo, pera, tudo depende do seu bolso. E a primeira coisa que eu falo, olha, sugiro você contratar um especificador, contrata um arquiteto, contrata um designer, porque assim, quem vai te ajudar a saber o quanto que você vai poder, né, ter de orçamento de obra, de mobiliário, de produção, vai realmente ser uma pessoa específica para te ajudar nisso. Então, é um trabalho que também a gente faz do próprio shopping, da administração. Então, eu até com amigas, poxa, quero reformar minha casa, qual loja eu vou que é mais barata? Eu falo, peraí,
contrata um Barato arquiteto. quanto? Barato pra quem, né? A minha mãe sempre brinca, né? O barato é relativo, né? É verdade. O barato é relativo. Então. Até porque se algo é mais caro, mas tem significado pra você, faz muito mais sentido do que às vezes comprar uma coisa mais em conta, mas por nada. O que saiu barato? Você ter algo talvez mais caro, como por exemplo uma escultura, mas que tem um significado pra você, ou comprar um quadro na internet, por exemplo, e botar na parede. Os dois decoram. Mas qual foi mais caro? É a mesma qual foi mais coisa barato? falar de roupa. Todo mundo vai ter aquela bolsa tão sonhada de uma marca X, uma marca premium, mas todo mundo tem um chinelo Havaiana. Então é a mesma coisa. Todo mundo vai ter no mesmo guarda-roupa, do básico até o mais luxuoso. E a vida é exatamente isso, esse equilíbrio, esse balanço. São as coisas que fazem mais, geram mais valor pra você como pessoa. E até vai te deixar, né, mais animado, mais feliz. É aquele básico que todo mundo tem. E é isso, com casa é a mesma coisa. Exatamente. E agora com essa onda tão forte que a gente tá de Instagram, de internet, de rede social, eu acredito que em um certo momento vocês tiveram que se atualizar, né? E o shopping entrar nessa modernidade, já que ele tinha também um corpo ali, né, do seu avô, que já é uma outra época. Como é que vocês fizeram e fazem essa transição para estarem ali atualizados mesmo com essa nova era digital? A gente está fazendo ainda. Eu acho que a gente está num processo. Principalmente também por ser uma empresa familiar, a gente tem essa questão de estar passando das gerações. Então, o meu avô, né, já faleceu tem 7 anos. Então, a segunda geração, que é a minha mãe e os meus tios, já estão na empresa também há muitos anos, antes dele falecer. Eu e a minha prima entramos também na empresa tem pouco tempo, tem 3 anos. Então, a terceira geração já tá tomando conta Já da segunda. Eu acho que se já complementa. tá delegando um pouquinho, Não, né? gente, a gente se complementa muito, muito, muito. Assim, Muito legal. Existem muitos desafios de trabalhar em família, muitos mesmo. Já fiz alguns cursos, acho que pra acalmar um pouco o coração e a gente, tipo assim, focar no que precisa ser feito, porque é um trabalho diário, assim como você trabalhar com sócio, como qualquer outra pessoa, mas com família tem essa carga emocional maior. Então tem esses desafios e essa questão de passar da geração para geração é a mesma questão de você estar sempre trabalhando com essa mudança do digital. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda... tem muita coisa que a gente já fez, muita coisa que a gente ainda pretende melhorar. Principalmente, eu acho que na nossa comunicação com os especificadores, é uma questão que anda muito rápido e outros shoppings de varejo convencional já fazem, de programas de fidelidade a gente já faz há muitos anos. Então, o nosso Casa Premium aí tem, acho que é desde 2007, 2008, então ele já é bem antiguinho. Mas a gente sempre tá vendo formas de melhorar, como é que a gente melhora a comunicação, diminui esse atrito com o cliente, né? Porque, mal ou bem, vocês são os nossos clientes também. A gente tem vários clientes. A gente tem um lojista que é o nosso cliente, a gente tem um especificador que é o nosso cliente, a gente tem um lojista que é o nosso cliente. Então, como é que a gente também pega essa digitalização e auxilia a gente para gerar menos atrito para todo mundo? E principalmente nessa parte de mídias e até de relacionamento mesmo com os arquitetos, eu tenho percebido que você tem estado um pouco mais à frente, né? A gente tem outras pessoas super importantes no shopping, mas de, sei lá, 2, 3 anos pra cá, você tem cada vez participado mais das vitrines, que é uma forma de expor o trabalho dos arquitetos, das viagens, você tem tentado ficar mais Essa presente, né? Criar essa também, relação né? com os arquitetos, né? Assim, sim, mas é um trabalho também muito em conjunto com muita gente. É muita gente, vocês são muitos, graças a Deus. Então, uma pessoa jamais daria conta de dar esse carinho pessoal pra todo mundo. Então, a gente precisa realmente se dividir. As pessoas, graças a Deus, são diferentes, todo mundo é diferente de todo mundo. Então, a gente precisa se dividir também, até como família, pra conseguir abraçar o máximo de especificador, de arquiteto. Então, assim, tá todo mundo no front. Então, essa questão de se relacionar com o arquiteto, em todos os eventos que a gente desce, vai todo mundo, a gente se divide mesmo, porque senão a gente não ia conseguir falar com todo mundo. Pra campo mesmo. Todo mundo pra campo, E assim. vai de acordo com a identificação, então, de cada arquiteto, né? Exatamente. E eu tenho mais, né, aptidão com um grupo de arquitetos, outro com outros, a minha prima com outro tipo de arquiteto, a minha mãe já também conversa com alguns arquitetos mais antigos, que ela conhece há mais anos, que eu conheço há pouco tempo. Eu conheço alguns arquitetos também que foram meus professores, então eu também tenho uma facilidade maior de lidar com eles. Então a gente se divide mesmo, e assim, eu até fiz o meu último post das vitrines no LinkedIn, e até no Instagram eu postei, gente, é uma maratona.
é uma maratona pra gente, assim. Eu chego em casa com o pé inchado, eu ando o shopping inteiro, assim, tipo assim, 10.000 passos por dia. Porque pra gente é muito importante falar com todos os participantes do evento, tanto os arquitetos que são convidados, quanto os próprios lojistas, né? Porque é uma força-tarefa pra fazer um evento acontecer. Não, e vocês param ali a Barra da Tijuca quando tem evento, né? O shopping lota, fica assim, parado. Algo assim, teve um cliente nosso que largou o carro aberto. Ele falou, vou pro evento não, vou esperar mais. Aí a gente, ele não aguentava mais. Ele não aguenta mais esperar pra estacionar. Vou largar o carro aqui, a gente não faz isso, vai parar o shopping. Gente, a gente tem reunião antes desse evento, porque assim, esse evento ele tomou uma proporção tão grande de quantidade de pessoa que a gente tem que fazer reunião só do evento pra falar, cara, onde que a gente vai parar os carros extras? Onde que a gente vai fazer valet? Onde a gente vai fazer... Então, assim, a gente tem reuniões específicas pra cada tipo de evento. Então, por exemplo, Cordel Casa Shopping também é um evento que virou, assim, multidão. A gente tem equipes táticas pra lidar com cada tipo de evento e cada tipo de pepino que aparece. E o Casa Shopping, ele não recentemente, porque o tempo voa, né? Já tem um tempinho, mas teve uma expansão, né? Que eu acredito que tenha sido mais um marco, assim, na história do Casa Shopping. E de lá pra cá, a gente vê que o shopping vem ainda se atualizando cada vez mais, né? E como foi pra vocês essa questão da expansão? Superou as expectativas? A arquitetura também ficou super bonita, né? Porque o shopping ele tem uma arquitetura mais antiga, por ele já ser mais antigo, e vocês vieram com uma arquitetura um pouco mais moderna, né? Sim, eu não participei, infelizmente, dessa expansão, eu ainda nem tinha entrado na faculdade. Mas eu escuto muitas histórias de expansão, assim, de como ela foi projetada de um tamanho, e depois ela foi crescendo, né? De acordo com essa questão de aprovação, né? Porque quando o shopping inaugurou, ele tinha uma taxa de ocupação, ele tinha um tamanho, uma proporção que ele poderia ter, e a expansão já era um outro momento, até um outro orçamento de obra, então ele realmente tomou uma proporção muito maior referente à escala da parte mais, vamos dizer assim, antiga do shopping. O shopping já passou por diversas revitalizações. É a parte que eu acho que eu mais gosto de falar do shopping, com certeza são as revitalizações. E eu claramente fui tipo pedir... filho, né? Totalmente. Eu claramente fui pedir aprovação dos sócios pra falar isso aqui pra vocês em primeira mão. Tô contando pra vocês. Adorou! Te amo! Já temos um corte. Em primeira mão, contar pra vocês que o shopping vai passar por uma grande revitalização. A gente contratou. Me liberaram falar o nome do arquiteto, mas eu preferi não falar, porque eu prefiro que isso seja realmente externado pelos sócios, pela segunda geração. Mas já tá ótimo, a gente já tá sabendo aqui uma informação de primeira mão. Em primeira mão, a gente contratou um escritório muito renomado, especializado em shopping center. Um spoiler, é um escritório carioca. Que a gente também tem essa pegada, né, do ar do carioca, da valorização do carioca. Posso fazer uma pergunta? Foi o mesmo que fez o Metropolitano? Não. Não? Eu talvez eu soubesse quem era. Bom, eu acho que não. É porque ele também é especializado em shopping e é carioca. Eu acho que não. Depois vocês falam quando não estiver filmando e eu conto. A gente confirma essa informação. E eu conto. Mas a gente tá super feliz, assim. Eu acho que o shopping precisa dar o nosso consultor chama de refresh no equipamento. Acho super chique. Chique, maravilhoso. Então a gente tá, a segunda geração junto com a terceira, a gente tá nesse movimento de fazer um refresh no shopping. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa tá mudando muito rápido. A pandemia acelerou muita coisa. Então a gente tá pegando o que a gente tem de melhor, que é ser um shopping aberto. Não ser aquela caixa fechada que o varejo convencional tá tão acostumado. E a gente precisa fazer essa revitalização, esse refresh, tanto na marca quanto no equipamento. Então, em primeira mão. Muito legal. Ai, amamos. Tem cliente meu que fala que vai no Casa Shopping só pra ir, andar. Passear. Então você vê que realmente é algo que precisa dessa realmente inovação, atualização. E aí é legal a gente saber que vocês estão pensando à frente, estão aí pensando nos próximos passos, né? E até a parte gastronômica também, né? Que hoje em dia tem muita gente que vai pelos restaurantes que estão lá, que não tem, às vezes, em nenhum outro lugar próximo e junta, né, essa experiência de ver as lojas com uma gastronomia legal. Sim. E com os eventos que vocês fazem também, né? Atrai públicos externos que não fica só nos
arquitetos, lojistas e clientes ali momentâneos, né? Porque normalmente quando você faz uma reforma, você tem um período. Você não reforma o resto da sua vida, a sua casa, como você compra roupa a sua vida toda, sabe? Então, eu acho que isso é legal, que você atrai o público independente de estar fazendo uma reforma, de estar construindo, uma coisa assim, né? Até pra gente também, porque assim, a gente chama o Casa Shopping de segunda casa, né? Literalmente a nossa segunda casa, porque a gente chega de manhã, às vezes sai de madrugada. Gente, eu juro que eu acho que é a minha primeira. A sua casa Pra era mim a é a primeira. primeira, exato. Se tivesse uma cama, gente, eu acho que eu dormia lá, A porque eu gente faço se tudo mudou lá. basicamente por causa do Casa Shopping. pra Barra, A gente era da Zona Sul. E a gente tá aqui por vários contextos, mas a culpa gente do tava Casa aqui quase Shopping. todo dia. A gente falou, cara, não tá dando. Gente, a gente fica muito feliz em escutar isso. Eu acho que eu respondo pelo grupo inteiro, assim. A gente realmente a gente trabalha muito pra trazer de tudo do melhor pra todos vocês. E não só de loja. Isso que você falou é muito importante. A gente quer trazer um mix qualificado. A gente quer que tanto o arquiteto quanto o cliente final, ele vá no shopping e ele consiga ter todo um dia no Casa Shopping. Então, que ele tenha um bom restaurante, que ele consiga tomar café da manhã, ele consiga jantar, ele consiga fazer um lanche, ele consiga fazer a unha, o cabelo. Então, assim, hoje o shopping, eu amo também ler sobre o varejo, né? Não trabalhando exatamente com o varejo convencional, como a gente chama, mas, assim, hoje o shopping, ele passou de ser só um ponto de venda. É muito mais do que isso. Hoje o shopping é um ponto de encontro, é um ponto de estar, é um ponto de convivência. Então, a gente quer trazer esse espaço confortável para o cliente. E, exatamente, esse cliente momentâneo que vai lá, tá na época dele de reforma, que pode durar de 1 a 6, 1 ano. Uhum. Mas até do arquiteto, do especificador, que tá sempre no Casa Shopping. Então, às vezes, quando eu encontro um arquiteto fazendo a unha no Werner, eu falo, oi, tudo bem? Exato, você tá aqui? assim, quando olha, objetivo tem atingido. Meia hora, vou lhe fazer a unha rapidinho. É sempre assim. E uma coisa bem legal é que você falou do programa de relacionamento que vocês têm para arquiteto. E, basicamente, a maioria dos serviços que vocês têm dentro do shopping, a gente consegue meio que pagar, né? Trocar por pontos que são do Casa Premium, né? Da pontuação que a gente tem. Então, isso é muito assim legal. Como o nosso estacionamento também, que faz toda a diferença. Exatamente. Porque, assim, a gente que fica ali o tempo inteiro acaba sendo um custo considerável. Então, você ter esses pequenos mimos, esses coisinhas que a gente pode trocar, é muito maneiro, assim. A gente gosta bastante. Tem muita gente que sabe e tem muito arquiteto que ainda não sabe. Por isso que a gente que o Casa Premium, ele tem essa vasta opção, né? Opção Eu de acho troca. que tem arquiteto que pensa que é só viagem e ele não vai conseguir pontuar o suficiente para viajar. Mas existem todos esses outros prêmios que pensam também, né, ali nos arquitetos que estão começando, ou designers de interiores, que não tem tantos clientes, mas que ele consegue ali uma gratuidade no estacionamento, ele consegue um almoço, um jantar. Aniversário, legal, isso também no Werner. Pode fazer uma vocês escova. podem pagar a sala, se vocês alugarem uma sala no Casa Shopping, vocês podem pagar com pontos. Sim, então, assim, tem muita coisa bacana que a gente consegue oferecer. E as próprias a gente tá muito viagens que você quiser fazer, você tem uma empresa, né, de viagem lá dentro, onde você pode... não quero fazer esse roteiro, mas eu quero fazer um final de semana. E, gente, a gente tá super aberto, tá? Assim, a quantidade de gente que senta comigo e fala assim, ai, Lu, ou ai, Bru, ou assim, poxa, tal viagem, tal lugar, ou tal troca. A gente tá super aberto, assim. A gente acabou de finalizar uma viagem agora dando 2 ingressos pro show da Beyoncé. Ai, que massa. Não lembro onde é a cidade. Foi é mal, verdade. mas é nos Estados Unidos. E, gente, foi um arquiteto que virou pra gente, assim, a gente tava em grupo, ele falou assim, poxa, a gente tem que fazer uma viagem pra uma premiação, pra um show da Beyoncé, e, assim, é muito mais do que só a viagem, ou muito mais do que só o ingresso do show. É a experiência, É né? a experiência. A gente comprou um lugar que meros mortais não conseguem comprar, assim. Vai dar pra ver o suor da Beyoncé. A pessoa vai estar lá coletando o suor. Maravilhosa. Entendeu? Então, Fila assim, do gargarejo. Exatamente, assim, é a experiência. E a gente faz pra tentar agradar todo mundo. A gente sabe que tem arquiteto que ama Beyoncé, provavelmente vai ter um arquiteto que não vai gostar da Beyoncé, mas assim, a gente realmente faz de tudo um pouco pra agradar vocês que fazem também de tudo pra ver o shopping rodar, pra ver as lojas, né, venderem bem. Eu acho que assim, quando tá saudável pra todo mundo, tá todo mundo feliz. Você tem, assim, de cabeça um número mais ou menos de quantas lojas, entre lojas e escritórios que tem hoje no Casa Shopping? 170. Caramba, é muita loja, muita né? Gente, é muita gente. De todos os segmentos. 170. Muita coisa. A gente tem também 208 salas
tirando... São 70 só as lojas. mais não, as lojas e salas. Mas assim, de 170... Não, desculpa. São 170 lojas e 208 salas. E a gente ainda tem as lajes corporativas. Porque a expansão, quando foi feita, a gente pensou em fazer realmente lajes corporativas. São espaços maiores, com pé direito duplo, que a gente tem alguns escritórios. E tem os quiosques também, né? Não, mas no Já 170 tá contando. Você tá contando isso? E nessas lajes corporativas teve, acho que 2 anos, se não me engano, que teve o Morar Mais, né? Que é um evento de arquitetura e que não só nesses 2, mas na maioria dos eventos vocês costumam estar sempre ali presentes. A gente foi essa semana no Casa Cor e tem um espaço do Casa Shopping. Então, assim, além das vitrines, vocês também têm essas outras participações, né? Para poder fomentar realmente o meio da arquitetura. E mais do que isso, né? Nós 3 fomos pra Milão. E lá também teve o evento do Casa Shopping, que é pra ter mais essa relação com eles e fazer questão de convidar todo lugares. mundo. A ideia é essa. É estar em tudo. Acordei, meu Deus, tô no Casa Shopping. Mas a ideia é essa, é realmente a gente conseguir estar em todos os ambientes que o nosso cliente está, que são vocês, arquitetos. Então, a gente quer estar junto, a gente quer estar sempre comemorando cada espaço, com cada vitória com vocês. Então, assim, estamos em Milão, quando dá, a gente também tá em São Paulo, então, né, teve alguns meses também teve a inauguração do Casa Cor em São Paulo, a gente também tá lá, porque, né, a gente tiveram 4 arquitetos cariocas que fizeram espaços em São Paulo, então a gente também tava lá prestigiando realmente vocês. Vocês Casa têm... Shopping tá até aqui no nosso podcast. Arrasamos, né? Arrasamos. Não sei se você pode falar sobre isso, mas se não puder, nós vamos entender. Vocês têm ideia de expandir para outro estado? Não posso falar sobre isso. Não pode. Isso eu não posso. Tem algumas coisas que eu não posso comentar. Essa é uma delas. A A gente já entende. conseguiu o nosso furo. É muita estratégia envolvida, faz parte, é isso. Não, mas eu acho que essa curiosidade nossa não é nem até no sentido negativo, não. Pelo contrário, é até muito positivo, porque a gente vê a expansão da marca, vê que é uma potência mesmo, e que, assim como a gente tem isso no Rio de Janeiro, acho que outros estados também... Não existe. Não existe e precisam disso mesmo, né? Alguns Assim. estados têm, que são até, a gente brinca, são colegas de trabalho, existem alguns outros shoppings. Em São Paulo, em Brasília, acho que tem um no Sul também, Balneário. Enfim, mas são colegas nossos, mas as pessoas comentam também. As pessoas, quando vêm, conhecem o shopping, pessoas de outros estados e falam, meu Deus, como é que não tem isso onde eu moro? Ia facilitar tanto a minha vida. Então, assim, a gente sabe que existe uma demanda, mas... Sem comentários. Mas assim, não necessariamente só em outros estados, até dando uma opinião, assim, essa semana a gente estava em Itaipava, que a gente está fazendo alguns projetos por lá, e a gente tem um relacionamento com uma loja que falou justamente isso pra gente. Ela falou, olha, eles estão vindo pro Rio de Janeiro, e eles falaram, cara, como assim? Aqui a gente não sonhava com a possibilidade de ter um shopping que concentre tudo. Isso a gente tá dentro do Rio de Janeiro ainda, sabe? Tipo, ok, outras Depois você me cidades fala quem é a loja, tá? Depois você me fala. A gente já tá fazendo esse link, A gente já vai vocês têm que estar no acontecer. Casa Shopping, por favor, vocês têm que estar. Mas assim, Aí o é dono uma tá surpresa, é uma construção. Então, assim, às vezes até mesmo em outros estados, em outras cidades, né, que ainda são dentro do nosso estado, isso pode ser explorado e não existe ainda, né? Então, isso é bem legal. Basicamente isso. Mas na pesquisa, ponto. A gente já fez várias pesquisas ao longo da vida. A gente fez uma pesquisa muito grande em 2019, que, né, muita coisa mudou pós-pandemia, mas, assim, tem muita gente de fora do Rio que vem passear e comprar no Casa Shopping. Muita gente. Muita gente em Niterói também. A gente tem um público muito grande de Niterói. Em Niterói, o público de decoração é muito grande. O mercado imobiliário lá é muito crescendo bom. Aí, bastante com lá consequência disso, né? O mercado imobiliário, ele tá diretamente ligado ao Casa Shopping, né? Então, acaba que... Porque também tem esse cliente, o cliente construtor também, né? E a gente tem abordado também aqui no nosso podcast um assunto muito para explicar um pouco sobre as novas profissões, o pessoal, os designers, arquitetos novos que estão chegando, as curiosidades que tem, que a gente também tinha quando a gente começou. E o Casa Shopping, uma coisa que a gente lembra muito, que a gente queria, além de estar ali, levar o nosso cliente ali, muito pelo relacionamento com as lojas e com o shopping por completo. Estar naquele meio ali, a gente achava que era uma forma de crescer. Um respaldo, de um né? respaldo de crescer. Esse Exatamente. evento, assim. Isso é importante também, legal dar esse feedback pra vocês, porque vocês conseguem se ver o quão importante é a presença de vocês como shopping aqui no Rio mesmo, entendeu? Como estar ali, a pessoa quer estar junto, quer levar o cliente até lá, que uma loja que às vezes pode estar fora, que é a mesma loja, mas quer
naquela que tá ali Prioriza, dentro. né? Outra questão também que é legal, né, que é até um pouco falado, é que lá vocês também têm auditório, né? Pra eventos. Inclusive, eu vou fazer um evento lá, tá? Jura? Dia Me 23. convida, hein? Me convida que eu vou. O Vou nosso dar um auditório... treinamento. O nosso auditório fica no andar da administração. Então, assim, em absolutamente todo evento que tem, tipo assim, eu vou lá, auditório. boto a minha carinha, tipo, oi, tudo Aham, bem? só pra ver, né? Só pra ver quando eu sou convidada, eu entro, né? Sim. Fico, Não, mas quando você vai não- ser convidada. Você vai ter. Como uma boa coordenadora de obras, né? Tá lá, ó, só olhando tudo que tá acontecendo. Não, mas fica colado, assim, realmente no mesmo corredor. Então, assim, todos os eventos que tem, Legal. a gente tá ciente, a gente vê, dá uma... Isso é legal porque acaba que vocês também fazem girar ali essa questão dos eventos, de trazer novas pessoas, né? De trazer novas ideias também, né? Que dali surgem mais networks, mais ideias, parcerias. E poucas pessoas sabem que ali tem um auditório também, né? E é bem legal. É, a Eu nossa achei história é estrutura muito grande. legal. A nossa história é grande, tem uma estrutura, assim, bem confortável. E a gente adora fazer eventos direcionados para arquitetos. Então, a gente tem vários eventos, assim, com os nossos lojistas que a gente faz em parceria. Mas a gente também tem alguns eventos externos, assim, de outros shoppings que alugam espaço, algumas aulas também que acontecem no auditório. Palestra, né? Tem Muitas bastante palestras. Vocês então. costumam dar palestras assim abertas ali que profissionais que estão começando na área podem ter acesso e podem se cadastrar em algum lugar A gente conversa sobre isso. também? A gente faz muita parceria. Fazemos. Ah, legal, porque esse público que está começando e se formando agora na faculdade, você vê que eles são um pouco carentes de informação, né? E às vezes eles não vão nem no Casa Shopping porque se sentem inferiores de estarem ali. E acaba que ali é um ambiente que é para abraçar eles também, né? Você tem várias lojas para você ganhar conhecimento, conversar. Então, saber que o shopping é aberto a isso também é muito legal. Até para os lojistas de vocês captarem essas novas pessoas como clientes para eles e, consequentemente, para vocês também, né? A gente começou um movimento, vamos dizer assim, pós-pandemia, a gente começou esse movimento de começar a inserir essa nova geração de arquitetos, esses novos formantes, nos nossos eventos. Então, no Atrás do Vidro, a gente convidou algumas acho que foram 5 lojas, tiveram arquitetos junto com arquitetos, vamos dizer assim, júnior, fazendo as vitrines. Uhum. A nossa vitrine também, acho que do ano passado, também foi assinada por um recém-formado da Estácio. O Prêmio Ela, a gente teve o Bacana, a gente primeiro não ano. sabia. Legal. O primeiro ano do Prêmio Ela, que teve também, né, uma categoria só para novos formandos, acho que era até 5 anos de formado, também foi Legal. esse ano. E uma amiga minha de faculdade fomos junto comigo, ganhou uma menção honrosa. que Então, legal. assim, a gente realmente a gente entende que são pessoas que estão num nível diferente, porque, né, acabaram de se formar, não tem tantos projetos. Que é super normal, porque ele acabou de... Super normal. E a gente entende que precisa ter uma diferenciação desse arquiteto para ele também poder concorrer, para ele também poder achar digno de participar dos nossos projetos. Então, agora a gente começou a fazer isso, a gente pegou essa tomada de todo evento começar realmente a convidar essa galera de tipo, opa, vem pra cá, sabe? Vem, aqui também pode ser o seu berço de aprendizado. A gente tá lançando também, essa semana, amanhã, tem o primeiro evento o primeiro salão de interiores da SBEA com o IAB, começa amanhã, vai até sábado. Foi mal. Amanhã, dia 17, 18, 19, Isso. porque Vai até sábado. Vai lançar depois, Vai né? lançar depois, então, pessoal, Já já vai ter- aconteceu o primeiro evento. Vocês podem ir pra próxima edição. Próxima edição, se Deus quiser, vai ter. O Casa Shopping também tá patrocinando esse evento no famoso Estamos em Tudo. Sim. E a gente tá lançamos um estudo, vamos fazer palestras patrocinadas pelo Casa Shopping e pelo Casa Premium, chamado Casa Conhecimento. Eu não tenho muitos detalhes, porque realmente não sou eu que tô participando desse projeto, mas é exatamente trazer esse conhecimento pro Casa Shopping, do Casa Shopping também ser um polo de conhecimento. Então, vai ser um curso pequeno, de curta duração, com módulos, então você não precisa fechar o curso inteiro, vai poder fechar alguns módulos. Legal isso. Bem legal E mesmo. como que as pessoas podem se inscrever? Eu não sei. Não sabe também. Vai Depois a gente lançar procura. ainda. O próprio curso da Alê também, ela é voltado para pessoas que ou estão montando os seus próprios escritórios e precisam entender um pouco mais, né, sobre gestão e, enfim, etapas de cada projeto. Ela pode, obviamente, falar muito melhor No sobre. treinamento que eu vou dar, é pra Exato. isso que eu tenho um curso online em que eu sou mentora de pessoas que ou acabaram de montar um escritório e estão perdidas, ou que já têm um escritório e estão precisando de um direcionamento. Nossa, E o treinamento que eu vou dar, aí no treinamento presencial, já é mais, já abrange um público maior.
é tanto para quem acabou de se formar, quem tá dentro de um escritório, já trabalha. E aí a minha ideia é muito trazer um pouco desse conhecimento, da minha experiência, para quem tá ali e não tem onde buscar conhecimento. Porque o que eu vejo muito hoje no mercado é as pessoas querendo mais interesse, né? Fazer volume. Não entregam tanto a informação. Então, esses pequenos eventos, pequenos movimentos fazem muita diferença, porque a gente também já esteve naquele lugar, né? A gente já esteve ali Sim. querendo estar ali. Realmente comer um conteúdo, entendeu? E não tem o conteúdo pra você poder absorver. Gente, isso é muito importante mesmo, assim, eu sou arquiteta, então eu posso falar com toda a propriedade que tem muita coisa que a gente não aprende na faculdade. E toda a parte, acho que, de gestão, a gente não aprende, então você tem que realmente buscar esse conhecimento em algum lugar, de como gerir um escritório, ter equipe, cuidar de orçamento. Então, eu acho super válido. O tema gestão também, ele vem ganhando muita força, né? Eu acredito que vocês tenham que aplicar muito isso no Casa Shopping, e você também com a sua equipe. E a gestão, ela vai muito além do que a palavra gestão, né? Envolve cultura, envolve posicionamento, envolve regras, né? Pessoas. Liderança. Vocês trabalham muito essa questão de equipe no Casa Shopping? Essa divisão? Sim, mas a gente tem um quê muito particular da palavra família. Então, eu acho que é um pouco do nosso diferencial. Então, além da gente tratar os nossos clientes dessa forma mais pessoal, dessa relação mais familiar, a gente tem isso muito ligado com os nossos colaboradores. Isso é muito nítido, a gente se enxerga como família com eles também. Gente, tem pessoas que trabalham comigo que me viram nascer. Que trabalham no shopping há muitos mais anos do que eu, fato, mas que literalmente me viram nascer, viram minha mãe grávida. Então, assim, como não tratar essa pessoa como se ela fosse da minha família? Muito legal pensar nisso, né? E essa questão da gestão, eu acho que influencia em várias etapas, né? Como, por exemplo, você já citou algumas vezes sobre a pandemia e como isso impactou de diversas formas, muitas vezes positivas e outras negativas, para a construção do que o shopping está aqui até hoje, que hoje em dia já passaram 3 anos, né? Mas lá atrás, quando estourou a pandemia e veio o lockdown e todas as, enfim, dificuldades que todo mundo passou, como é que vocês lidaram com isso, sabe? Isso foi uma coisa assim muito complicada. Veio aquele sentimento de, meu Deus, ferrou. Pânico. Eu acho que quase todo mundo chegou num estágio de desespero, assim, sabe? Eu realmente não sei quem não pirou na pandemia, né? Eu acho que, assim, foi um momento muito triste, muito delicado do mundo inteiro, da nação toda. E pra gente não foi diferente. Eu realmente confesso que Luísa, quando eu chegava no shopping, né? Eu moro muito perto do shopping, então quando eu ia, passava por ver uma coisa que tava acontecendo. E ver o shopping todo desligado, gente, vocês não têm noção da tristeza. Era um desespero, era uma tristeza. E assim, Parece que aquilo tinha morrido, né? Assim, um apagão, literalmente. Parece que realmente a luz interior tinha apagado. Uma potência, assim, né? E uma coisa que nunca dorme. Então, foi o que eu falei mais cedo. Uma coisa que nunca dorme, que tá ligado 24 horas, que funcionava 24 horas de loja aberta. Quando fechava, tava acontecendo obra. Imagina do dia pra noite você fechar, parar absolutamente todas as obras, todos os colaboradores irem embora. Então, assim, o shopping ele é muito grande de espaço. Então, a gente até não é grande em quantidade de funcionário direto, mas a quantidade de funcionário indireto que a gente tem no Casa Shopping, gente, é muita gente. São muitas famílias. Pensa nas 170 lojas, quantas pessoas trabalhando não tem dentro de cada uma. E pra vocês é uma carga administrar tudo isso, porque a gente sabe que pra lojista o valor de aluguel é algo que pesou muito nesse momento. Então, são mais de 100 lojas querendo falar com vocês sobre isso, né? Tendo que criar novas regras pra atender essa demanda que a gente sabe que além existe. dos custos de vocês que também não pararam, né? Como e, assim, de todo mundo não parou. O nosso ramo, graças a Deus, cresceu muito no período da pandemia e pós-pandemia. Mas ninguém imaginava isso no primeiro momento. Não, então... no primeiro momento foi, assim, desesperador. E o engraçado é que logo em seguida, né, o shopping ficou fechado uns 3 meses, né? Todos os shoppings do Rio ficaram fechados no mesmo período. Então, quando todo mundo abriu, o Casa Shopping também teve um boom diferenciado, não só pela questão de vender coisas de casa, que todo mundo estava trancado dentro de casa e queria renovar a sua casa, ou comprar uma cadeira mais confortável para trabalhar, ou uma mesa maior de jantar para ficar mais tempo em casa.
mas ao mesmo tempo também era um shopping aberto. E pra dos sair de casa, poucos né? shoppings abertos do Rio. Porque o Rio é muito quente, então a maioria dos shoppings são fechados. Então a gente também teve um boom de visitantes do famoso quero passear, vou no Casa Shopping passear porque é aberto. Teve esse momento também, né? Então, teve um momento, assim, muito engraçado que a gente via, assim, casalzinho de idosos passeando. Passeando no shopping, assim. Dava pra ver que não eram clientes, a pessoa não tava lá pra comprar. Só queriam sair de casa. Eles só queriam passear. Então, assim, Por a gente favor. teve esse boom. A gente teve esse boom dos dois lados, assim. Foi um lado positivo de uma época muito negativa. Eu lembro que o primeiro atrás do vidro pós-pandemia Bombou. foi uma coisa Foi assim, esse, que o não, nosso foi cliente esse. não conseguia. Foi desse Foi cliente. esse, não tava assim, conseguia entrar. lotado, real. Os últimos, todos os pós-pandemia têm feito sucesso, Muito, assim, muito eu acho que cheio, tem sido gente. muito bom. Mas esse realmente foi assustador. É porque o nosso mercado realmente cresceu muito. Então a gente conseguiu. As pessoas em casa, como você falou, mudando, vendo tudo, coisas pra mudar, não estavam viajando, teve muito menos gasto com isso, né? Com férias, família, que geralmente são mais pessoas e acaba tendo custo, decidiram mesmo investir em casa. Então a gente também teve uma gama de mais projetos, de mais procura nessa fase. E é naquela fase que todo mundo tava se adaptando, né? Sim. Gente, a Vanessa, ela fez um mega estudo do Casa Shopping, né? Tentei. Vocês não estão entendendo. Ela é a nossa CDF do podcast. Com mais tempo Vai, pra fazer Vanessa, mais pesquisas. pergunta aí sobre sua pesquisa. Manda aí o que você quer Então, saber da eu nossa acho que a gente convidada. ainda não falou sobre... A gente falou sobre a expansão do Casa Shopping, mas a gente ainda não falou sobre um ícone que vocês trouxeram, e foi, inclusive, pelo que eu pesquisei, uma ideia do seu avô, que é ter a Onda lá, né? E a gente queria saber um pouquinho mais, assim, a gente sabe que, ok, foi ele que trouxe de viagem e tal, mas... Não, a gente não Não, sabe que foi ele não? que trouxe, ok. Não, Acredito só que você. não. Você estudou. Você que sabe, a gente não sabia. Então, acho que a Luísa pode falar um pouco melhor sobre isso, que é justamente Acho um que ícone, seria né? legal Uma pra gente saber referência um que a pouco gente tem melhor. ali. Gente, eu amo essa história. Essa história é muito bonita mesmo. Todo ano acontece em Milão, realmente eu não vou saber quantos anos, mas há muitos anos mesmo, acontece em Milão a maior feira de imóvel do mundo, que é a Salone del Mobile de Milano. E acontece num espaço, numa feira de Milão mesmo, acontece em várias feiras lá, mas existe uma estrutura de ferro e de vidro que acompanha exatamente todos os pavilhões. Ela é uma malha. É gigante, É né? gigantesco, quem já foi lá, não dá pra não perceber. Ela liga realmente todos os pavilhões, aquela estrutura maravilhosa. E o meu avô, realmente um grande apaixonado, não era arquiteto, mas um grande apaixonado por arquitetura, ia todos os anos. O meu avô realmente também fazia esse trabalho muito de corpo a corpo também com os Ele arquitetos. era muito visionário, né? Muito visionário. Ele falou assim: eu quero aquela estrutura. eu quero uma dessa Igual. aqui. Fácil, Bem muito bem fácil. básico, essa coisa Então, pouca. igual não dá, porque eu vou chutar, mas provavelmente aquela estrutura do tamanho do terreno do Casa Shopping, é um negócio muito grande. Então não é igual, assim, ter uma coisa mais singela, que remetesse, uma releitura, assim, bem carioca. Então, meu avô falou assim, olha, eu quero. Fomos atrás, né, no caso, o grupo, eu não era nem arquiteta na época, eu era uma criança. Mas, enfim, o grupo foi atrás do escritório que fez, que eu realmente anotei, mas eu não vou lembrar de cabeça. Israelita, e vive... Não, um negócio assim. Não, quem fez esse foi um outro escritório, assim, um escritório muito renomado. Se eu não me engano é italiano, realmente não vou saber responder agora. E aí acabou que ele não teve muito interesse no nosso, porque era muito pequeno pra ele. E aí uma pessoa que trabalhava com ele, trabalhava com ele, falou assim, olha, eu tenho interesse de fazer, eu acho que vai ser um projeto muito bacana, a gente pode construir uma coisa muito única pro Casa Shopping, realmente esse marco que o Casa Shopping precisava nessa última expansão que a gente fez. Então, o arquiteto foi o Nir Sirvan. Ele é um arquiteto israelense, que fez toda essa estrutura, uma estrutura do Casa Shopping. Muito A estrutura, ela é toda importada, toda. A estrutura não é brasileira. Ela foi desenhada lá fora, não fala português. Pra transportar isso. Os vidros estão todos da Instalar China, a empresa que montou também não era daqui, então realmente, assim, foi uma estrutura muito... complexa, né? Muito complexa, E uma o magnitude muito grande. investimento, né? Você tem uma noção, assim, de investimento Olha, nessa eu li na fase? internet... Já tem essa informação na internet. Eu li na internet que foi 10 milhões, mas eu posso estar foi falando tudo, besteira, mas não sei, eu vou perguntar lá pros deuses do Olimpo, pro financeiro. Mas eu li na internet que foi 10 milhões, mas seria um chute bom. Sim. Sim.
algo na casa dos milhões, porque realmente é muito grande. E a nossa onda carioca, nossos xodó, os nossos eventos acontecem embaixo dela. A onda realmente foi um marco pra gente. Tem quantos anos isso? A expansão é de 2013. 10 anos. Nossa, eu falei há pouco tempo, louca. O tempo voa, né? Tempo voa. Um tempinho atrás, Gente, a pandemia vai fazer 4 anos, 10 né, anos. gente? Gente, vai fazer 4 anos, é assustador. Muita coisa. A vida passa. Não, inclusive deve ter um monte de gente Antigamente assistindo. passava menos rápido. É. A gente vivia assim, um Ferrou. ano era uma vida inteira. Gente, somos adultas, né? Eu vou 30. Infelizmente. Que coisa, né? Adolescência, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo? Que ninguém mais paga nossas contas. Como assim? Eu Eu vou ligar acho agora que pros meus pais, deveríamos que eles estão reivindicar loucos. e o tempo mudar, entendeu? O dia tem que ter mais de 24 horas, o ano não tem que ter... Tem que 12 pular. meses é pouco, entendeu? E vambora. Eu acho que a gente podia fazer igual quem faz de 29 de fevereiro, comemorar o aniversário só de 4 em 4 anos. Gente, eu adoraria fazer isso. Não, Porque realmente a idade tá batendo, Não, sabe? assim, As rugas, porque preocupação. tem gente que fica assim, nossa, elas estão loucas, elas estão novas, estão falando isso. Mas eu não vou esperar eu ter 50 anos pra eu querer ter 30. E a Então, gente já assim, foi mais eu nova. vou parar nos 30 e eu quero ver quem vai reclamar comigo. Todos os meus bolos vão ser 30, 30, 30, 30, 30. Acabou. Gente, não é uma questão se a gente é nova ou não é. A gente já foi mais nova. A gente não quer deixar de ser. Essa é a questão. E tá falando de pessoa nova, eu sei que deve ter um monte de gente falando assim, nossa, é ela, olha ela ali, ela é muito nova, as pessoas não têm, porque as pessoas não têm essa identidade, né, esse rosto, porque não aparece muito. Gente, acontece muito comigo, né? Como alguns funcionários me viram nascer, a maioria dos lojistas também me viram nascer. E acho que você não cresceu, né? Então, às vezes, eu entro pra fazer reunião com um lojista e o lojista fala... Meu Deus, Não eu consigo tô te ouvir. Eu já tô fazendo reunião com você. E eu fico tipo, cara, né? Tô aqui cuidando de obra. Ai, nossa. respeita. Aí a pessoa fala, meu Deus, eu te vi nascer. E eu, tipo, Que legal. eu lembro de você Não, e quando quando fala assim, eu criança. te peguei no colo. E você sente ainda, assim, a gente conversou já sobre isso outras vezes. A gente tem um pouco esse estigma de sermos novos, de termos montado nosso escritório, com cliente, com estrutura mesmo, né, de vida. Você sente um pouco isso por você ser uma pessoa tão nova, você tá à frente de todo um cargo dentro do Casa Shopping? Preconceitozinho. Gente, eu acho que pra mim é um pouco mais fácil, porque eu tenho muita gente atrás de mim. Eu tenho uma família toda que me apoia, então acaba que eu acho que eu sinto um pouco menos isso. Uhum. Porque eu também não tô sozinha, eu não faço nada sozinha. Eu acho que, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Mas eu acho que eu tenho um grupo muito forte do meu lado. Então, respaldo, né? me respaldando, trabalhando junto comigo. Então, assim, eu não faço nada sozinho. Então, tudo que eu faço, eu tenho aprovação, eu converso muito com a minha família. Então, eu brinco muito. Eu tenho uma reunião, aí alguém me faz uma solicitação, aí eu brinco, eu falo até pra minha equipe, eu falo, olha, escuta a solicitação, sorri, fala que vai ver lá em cima. Então, tipo assim, é o meu mantra. Tipo, cara, sorri, fala que você vai ver, que realmente você não pode dar aquele retorno agora, e você vai perguntar lá em cima se pode, se não pode, se pode liberar, se pode passar o cano por lá, se não pode, se pode instalar tal coisa, não pode. Então, eu sempre falo pra minha equipe, fala, sorri e fala que você vai responder. Você não pode falar, você não pode responder agora. E é isso, mas é o apoio do grupo, sabe? Sim. E agora conta pra gente, reunião em família, só se fala em Casa Shopping? Natal. Como é que é isso? Gente, incrivelmente não. A minha família... Tudo não, né? Não, tem algumas coisas que sim, tem algumas coisas que sim. Maravilhoso. Não, Minha gente, a família gente... não sabe separar. Jamais. Não, a gente precisa aprender a lidar com as situações. E a gente estaria fadada ao fracasso se eu te respondesse sim. Então a gente separa. A gente pode até comentar uma coisa ou outra, mas assim, jamais vai ser só isso. E principalmente porque não é 100% da minha família que trabalha no Casa Shopping hoje. Então seria até chato pra uma pessoa que não trabalha comigo ficar escutando sobre o meu trabalho num domingo à tarde. Então não, a gente separa muito bem, até eu com a minha mãe, né? Então a gente aprendeu a separar muito bem. A gente, assim, não que eu não vá conversar com a minha mãe sobre trabalho no final de semana, mas assim, existe aquela parceria de tipo, pô, você pode falar de trabalho agora? Aí eu, posso, não, olha, não posso, tô com a cabeça em outra coisa. Se é necessário naquele momento ou não, né? Porque isso do trabalho acontece até com a gente. Nós somos amigas de adolescentes, então a gente tem amigos em comum. E aí a gente, às vezes, tá na mesma mesa e a gente começa a falar e as pessoas ficam assim, tipo, tá, cara. Chega. Vocês podem falar em outro momento. Exatamente, sabe? E acontece a mesma coisa com vocês. Vocês não são família, mas vocês são muito amigas. E acontece de vocês aprenderam, ou na marra ou não, a lidar com a situação de tipo... Estamos aprendendo ainda. A gente aprendeu tudo.
Tipo, 10 horas da noite. Você pode falar de trabalho agora? Eu acho que, assim, tem que ter um respeito mútuo. Eu acho que uma coisa que a minha família aprendeu é a ter respeito pelo tempo. Então, se alguém da minha família... 3 horas da tarde vai falar de trabalho comigo durante a semana, eu falo, opa, sou uma funcionária, eu vou ter que responder, eu vou ter que trabalhar normal, uma pessoa comum, gente, respiro, pessoa normal. Mas, assim, no final de semana ou fora do horário, tem que ter esse respeito de, poxa, você pode falar uma urgência, um pepino, tá acontecendo outra coisa, não. Então, tipo, acontece. Exceções acontecem, a regra acontece, normal. Mas você sabe o que dá pra perceber, assim, eu posso estar errada, mas dá pra perceber que você tem uma preocupação muito grande em não usufruir de nenhum benefício que você ser da família e estar ali como um cargo além de uma Dá pra de uma perceber em chefia, todas as falas todas dela, as falas, de muito respeito pelo outro, pelos funcionários, pelos lojistas, pelos profissionais que estão ali. Isso é Pela muito própria legal, isso é muito hierarquia, bonito, né? exatamente. Porque, óbvio, educação todo mundo tem que ter o mínimo, né? Educação é o mínimo. Mas é diferente isso, assim, esse respeito carinhoso, não é todo mundo que Não tem. é a neta maluca que sai fazendo tudo. Que faz o que quer, Ou até a uma pessoa que arrogância. quer se destacar à frente dos outros, aproveitar que já tá ali pra usar isso como um gancho, né, pra chegar mais à frente. Tipo, realmente parece ser uma coisa mais consolidada, mais passo a passo, né? Gente, é muito genuíno. Eu acho que, assim, quando eu falo que... Acho que quando todo mundo cresce junto, todo mundo tá bem junto, todo mundo sai ganhando. E não poderia ser diferente em relação à minha família ou aos meus funcionários, né? Ou os funcionários. É todo mundo junto. Então, acho que, assim, todo mundo tem que estar bem, sabe? Então, tipo, eu não quero crescer sozinha, eu quero que a minha família cresça junto comigo, a gente quer fazer coisas juntos. Então, eu acho que eu sou assim porque é realmente genuíno, é uma coisa muito, assim, da gente. Então, se você estivesse falando com qualquer outro Marcolini, eu acho que a resposta seria a mesma, assim. Muito legal. A gente depois pode até convidar também a sua prima, que você falou bastante dela, né? Vocês se dão super bem. Gente, prima, super. tipo irmãs. Olha, ela não é minha irmã, porque ela já tem uma irmã. Mas eu não tenho Ele irmã, vai falar um gente. ciúme se roubar a irmã. Então ela é sua irmã. Não, mas eu não tenho irmã, né? Eu tenho 2 irmãos menores. Então eu nunca tive essa melhor amiga família. Mas eu sou muito ligada, eu tenho outras 3 primas. Só a Bru trabalha comigo, mas assim, a gente é muito parceira. Tem que ter parceira em tudo. Bru, cadê você? Bru, você é a próxima que tá aqui, hein, ó. Já tá convidada. Convite feito já. Vem suar frio aqui nessa cadeira. Não, mas assim, tem que ter parceria, tem que ter muita... não é jogo de cintura, mas você tem que aprender a lidar, as pessoas são diferentes, então assim, também não é mar de flores, não é, Lógico. poxa, sempre tudo perfeito. Não, Nada é, né? Nada é, não vou falar que a gente não discorda, mas assim, uma coisa que é muito forte na nossa família, uma coisa que pra mim e pra Bru fica muito claro, é que assim, a gente sempre vai querer o melhor pro shopping. Pro shopping. Não é nada pessoal, é sempre pro shopping. Então, se ela discorda de mim ou eu discordo dela, no final a gente tá discordando porque a gente quer o melhor pro shopping. Não importa qual opinião porque vai uma ser a quer vencedora. sobressair, né? É porque o que a gente quer o melhor. fala um pouco também, assim, a gente às vezes não concorda com tudo, mas a gente fala, olha, independente de qualquer coisa, nós somos uma empresa. A nossa palavra final como empresa tem que ser concordante. Não dá pra as nossas discordâncias internas e pessoais serem externadas, entendeu? Tipo, existe um produto final ali. Então Ou é porque isso isso que vai ser você quer melhor pra apresentar. mim. Não tem o eu exatamente. ali, pessoa, Exatamente. né? Exatamente. Pessoa Exatamente. física. Acontece a dizendo. mesma coisa numa empresa familiar Familiar, de shopping. Mas uma coisa muito legal, assim, não só eu com minha prima, realmente sou eu com os meus chefes, que são meus tios e a minha mãe. Existe fatalmente uma hierarquia normal, como qualquer empresa. Isso é comum, um posicionamento pra você? Assim, isso acontece? Um pouco dessa hierarquia de saber que eles ali estão como seu chefe? Sim, super, hiper. Então, eu cansei de ir pra reunião, assim, com meu orçamentinho, assim, impresso. E eu falo assim, por favor, prova aqui meu orçamento. Tipo, todo mundo aprova. Tipo assim, eu realmente tô ali como um funcionário normal, como qualquer outra. E lido com muitas situações. Principalmente com orçamento, né? Porque eu cuido de obra. Então, são orçamentos grandes. Mas... existe também uma troca muito importante, uma troca geracional, assim, a minha família, a segunda geração entende que existe coisas que a terceira geração tem a ensinar, porque, né, somos da era digital, né, geração Z, e tudo mais. Então a gente tem essa questão de, tipo assim, a gente tem coisa também pra passar, assim como eles têm muita bagagem pra mostrar, pra ensinar pra gente, então é muito legal porque não existe essa barreira. Até porque não chegou até aqui hoje, né? Não
Brotou do chão. E acontecia isso com o meu avô também. O meu avô, com a segunda geração, ele escutava bem. Então, tipo assim, a segunda geração aprendeu a fazer isso, de escutar muita gente. Quem toma a decisão final são eles, fato, mas eles estão escutando, assim. Eles fazem, chamam na reunião, pô, chama a Bru e a Lu pra escutar a opinião delas. Vamos escutar, vamos fazer. Tá na canetada final dos 3, mas a opinião a gente sempre dá. Bem legal. E você tava falando agora sobre... Falar. Não, pode falar. Fala. Não, fala que tu que é estudada, vai ser umas perguntas boas. Não, eu ia falar o seguinte. Você falou dessa parte de obra, que você está responsável pela coordenação de todas as obras que acontecem dentro do shopping. E uma coisa que a gente sempre conversa entre a gente está querendo trazer aqui para o nosso podcast, é justamente essas surpresas de obra ou de situações engraçadas. Perrengue chique. Perrengues que é a gente vê. Exatamente. Você tem algum perrengue chique? Algum perrengue chique bom pra contar? Assim, que você fala assim, não acredito que isso tá acontecendo. Gente, fatalmente eu não posso citar absolutamente o nome de ninguém. Não, a gente nem quer. Não queremos processos, não queremos, queremos mas, polêmicas, assim, só queremos histórias. Nosso jurídico tá dormindo em paz. Mas é muito engraçado, porque assim... Todo trabalho você tem as coisas que são novidades pra qualquer pessoa. Então, quando eu entrei no shopping, eu tive que aprender muito como é que funcionava, ainda mais eu que não lidava diretamente com obra, eu nunca tinha trabalhado diretamente com obra. Então, coisas que pra mim no início não eram muito comuns, hoje pra mim são super. Então, hoje quando um lojista senta pra mim e fala assim, não, a minha obra vai demorar X dias, né? X meses. Aí eu... Tá bom, aí eu já aviso lá, comercial, não vai demorar isso tudo não. Que no início eu já não tinha mais jogo de cintura, então assim, eu tenho uma história, assim, até engraçada, cômica. Assim, tem pessoas que amam obra, como nós 4 amamos, tenho certeza, quem não ama uma obra. Mas tem pessoas meio doidinhas que não gostam de obra. Pessoas que odeiam obra. Respeitamos esse ser diferenciado. Entendi, mas não concordo. E tem pessoas que não têm brilho no olho por ver uma poeirinha de obra. E é normal. Então, existem lojistas que realmente gostam de decoração e não gostam de obra. Então, eu já tive uma reunião, assim, bem no início, quando eu tava no shopping, de uma pessoa nova que foi abrir uma loja com a gente. E a pessoa começou a... falar sobre a obra, ela começou a ficar, né, um pouco nervosa, e a pessoa começou a chorar na reunião, de tipo assim, meu Deus, é muita obra, e eu tipo, calma, vai dar tudo certo. É só uma obra. Verdade, vai dar tudo certo. Então, tipo assim, E na época não tinha jogo de cintura pra responder. Então, tipo assim, hoje quando um lojista começa numa reunião, falar, tipo assim, mostrar, meu Deus, mas você tem que fazer tanta coisa pra entregar uma obra, são tantos projetos, tantos documentos, porque realmente, gente, tem uma norma pra fazer obra dentro de um shopping. Tem que entregar uma série de documentos. Fatalmente vocês sabem. A gente sabe, infelizmente. E eu sou a pessoa que recebo... A gente já recusou uma obra dentro de um shopping. Porque ia dar muita dor de cabeça, a gente não era obrigado. Cada shopping é diferente, a gente é mais tranquila. Foi outro shopping, mas a gente tava assim, não sou obrigada. Então, assim, tem uma... Mas já não. Gente, é muita coisa que tem que entregar, assim, porque eu brinco que são muitos vizinhos. Você tem vizinho em tudo quanto é lugar. Você tem vizinho embaixo, tem vizinho do lado, tem vizinho em cima. Então, assim, e o shopping tá no meio disso tudo pra não dar pepino, pra não virar um caos. Então, assim, hoje já tem um jogo de cintura pra quando o lojista, meu Deus, quanto tem que entregar, eu relaxo. Respira. Tá tudo certo. Todos no final... os 169 conseguiram. Você vai conseguir também. Mas então, esse jogo de cintura... salas, você consegue. Gente, no final, esse jogo de cintura realmente é super necessário. É um perrengue engraçado, assim, de realmente eu novinha ter que escutar uma pessoa realmente muito mais velha, uma pessoa por super bagagem. Assim, meu Deus, o que eu faço? E a pessoa chorando, e eu tipo, meu Deus, eu vou chorar junto. Exato, se você tá chorando, imagina eu que tô aqui. Novinha. Você não sabe da sua obra, não tá fácil pra você, imagina pra mim. Não, mas, gente, é muito engraçado, porque, tipo assim, ninguém da diretoria também é arquiteto ou trabalha com obra. Então, tipo assim, às vezes vem um pepino que o lojista falou com tal pessoa, e, tipo assim, um assunto vira tão grande. Eu falei, calma, gente. É só isso. É só um ar-condicionado. Vocês estão fazendo um negócio muito maior. A Luísa deve passar pela mesma coisa que eu. Eu sou a pessoa zen, que o cliente tá surtando e eu falo, tudo bem, a gente vai resolver isso. E a pessoa fica irritada só porque eu tô falando, tudo bem. Não, a pessoa não fica irritada comigo, mas é porque realmente no final vai estar tudo certo. Mas aí eu acho que a gente tipo, zen, que assim. sempre pensa positivo. Você... Eu tento ser, né, gente? A gente positividade tóxica. A gente até fala muito disso. A gente, na viagem que a gente fez pra Milão, não lembro o que aconteceu, que aí eu tava estressada aí. Não sei se foi você que falou. Eu falei, poxa, deixa eu ficar estressada. Não pode, está viajando. Deixa eu me estressar, não pelo amor de Deus. Tem estresse em euro. Em euro não, Respira. Né?
Ai, gente, mas eu, mais novinha, eu era essa pessoa que, tipo assim, eu tinha aquele prazer de estar estressada. Aquele meme, tipo assim, se eu tô reclamando não é porque eu quero resolver, é porque eu quero reclamar. Tipo, eu acho esse meme, tipo assim, muito Luísa, novinha. E hoje em dia, eu, tipo, cara, não... reclamar não vai dar em nada, então, tipo, hoje eu não quero reclamar, só vamos quero resolver, né? Vamos resolver, gente, porque assim, solução. é o mesmo problema. E assim, realmente, shopping é uma coisa que projetos, assim, muda o CPF, muda a obra, muda tudo. Não, deve ser uma loucura, é Ah, muito meu logista, problema. é muita gente, é muito tudo. E aí, o Casa Shopping, né, é visto como Porque lá o dono no é o alto. gerente, é o sócio. Mas, gente, pandemia é um comentário, assim, super interessante, assim, bombou pra vocês de projeto e de obra, de cliente, de casa. Vocês não têm noção da quantidade de lojas que reformaram na pandemia. Porque todas elas estavam vendendo muito bem, né? E realmente queriam se revitalizar, queria dar Queriam esse acompanhar refresh, aproveitar o momento. Não, o shopping fechado não, o shopping depois que ele abriu. Ah, tá, depois que abriu. Gente, um boom de reforma de loja. Imagina, gente, acho que se eu contar foram mais de 50 lojas que Na verdade, até reformaram. lojas que a gente compra lá, mudou de lugar, ampliou para um espaço maior. A gente teve uma loja que a gente tava com cliente na época da pandemia, cheio de máscara. Assim, vamos lá na outra ver que estamos mudando. Aconteceu isso mesmo. Então, foi, assim, um boom muito legal. Eu trabalhei com uma cunhada, foi muito divertido. Então, Muito assim, divertido. Foi maravilhoso, ótimo, adorei. Quase me Muita tacando do loja. segundo andar, mas tudo divertido. Gente, muita loja reformando, graças a Deus. Então, assim, eu brinco mesmo. Eu falo isso pro lojista. Eu falo assim, cara, quando o lojista não tá falando comigo, é porque tá Uma tudo coisa certo. errada. Não, tá tudo certo. Tudo certo? Quando o lojista não tá falando comigo, é porque a obra deu tudo certo, tá vendendo bem, tá tudo Tu deve tranquilo. passar pelos corredores e falar, peraí que eu vou entrar agora ali pra aquele lojista ali não me ver aqui. Eu já Se sei me ver, que vai lembrar de algumas Gente, coisas que quer falar. Nada. Eu, assim, o lojista deve tudo me achar puxa-saco, porque eu amo lojista. Amo, eu adoro, assim, amo arquiteto, gente, né? Sangue do mesmo Você gosta de sangue. lidar com pessoas, então, né? Posso dizer Isso que é mágico, sim. porque eu, por exemplo, não sou boa em lidar com pessoas. A Ana eu ama adoro- pegar o cliente e passar o dia Gente, inteiro eu e passando amo. em todas as lojas. Eu amo Então dia é de muito bater perfil. Eu nunca fiz Eu isso, amo. né? Eu nunca trabalhei com cliente final, nunca na minha vida. Sempre foi diretamente com outra empresa. Mas você lida com pessoas, Mas eu eu não lido- gosto de pessoas, entendeu? Se você puder me deixar com cachorros e computadores, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Corta. Muito bom, corta. Mentira, gente, eu preciso de teu clientes, cliente, por o teu favor. cliente olhando, é a Vanessa. É mesmo, Vanessa? Ainda bem que tem a Ana. Por A gente favor, completa. por favor. Relevem, tá? relevem. Minha Corta gente, a tesoura dourada. bom. eu acho que no final das contas eu gosto de pessoas, mas realmente, assim, eu brinco muito. Eu falo assim, gente, o Lute deve me achar uma puxa-saco. Porque realmente, quando eu vejo ele, tô sorrindo, tô falando assim, oi, tudo bem? Gente, eu realmente Aí depois ele gosto. fala assim, não é possível que ela tá sempre sorrindo. Não, e quando eu tô de mau humor, eu aviso. Eu já chego na sala e falo assim, galera, tô de mau humor. Não sou uma boa companhia hoje. Não, costumo não fale falar, comigo. Quando eu tô assim, eu Mas falo, realmente quando eu tô de mau humor. deixo de ser uma boa companhia. Eu falo pra Vou Anja, começar a virar eu tô- uma má a gente- companhia. Outro dia a gente tava fazendo... A gente foi fazer um trabalho, né, que foi em Duque de Caxias, nem lembro onde foi. Não, Enfim, São Gonçalo. São Gonçalo. Gonçalo, foi São Gonçalo. E aí, na volta, a gente tava dentro do carro e eu com muita fome. Mas a gente tava E no a meio gente, do assim, trânsito. viajando, pensando, elas vamos comer conversando, num restaurante vamos maravilhoso. pesquisar. Não, e elas caminho. conversando sobre a vida de todo mundo, falando dos perrengues de todo mundo. E eu quietinha no meu canto. E tá todo mundo falando isso no meio do trânsito. E a gente, assim, faltava vamos pra ainda... que ponto da cidade do Rio de Janeiro escolher um tá restaurante dando pra comer. uma hora pro restaurante. Tranquilo, vamos ver Daqui a se que é pouco eu bom. só olhei pra uma delas, eu não lembro nem Foi pra pra eu falei, Veneza. eu deixei de ser uma boa companhia há muito tempo. Se a gente não comer agora, eu vou desmaiar. Ai, gente, vou parar o Eu carro. sou essa. A minha equipe sempre brinca comigo, porque assim, eu tô toda hora comendo, gente. Toda hora comendo. Me deixou sem comida, Te eu entendo. viro bicho. Não, bicho. eu te entendo. Eu puxei isso da Aí, minha mãe, mas gente. Não Mãe. precisa ser a comida, me dá um negocinho e ele fica... Não, eu cheguei na casa Aí eu dela, volto a ser uma boa viajar, companhia. A gente pra tem uns almoçar, eu vou bichinhos ali almoçar se ela. você quiser. Não, vamos uns almoçar aqui salgadinhos. agora primeiro, antes do almoço que a gente tava indo. Ela ia viajar e não vamos comer comer pra antes. Eu almoçar. falei, Gente, você quer ter uma pessoa de mau humor no carro durante tem 2 horas? uma barrinha viajando? de proteína Não na dá. minha bolsa agora. Tá ali na Agora, frente. tudo lá. Isso aí, Eu vai tenho que lá, andar vai com lá. uma comida, porque senão eu fico mal-humorada, não dá certo. Então, Cada um com seu gatilho, né? Fazer o quê? Então a gente segue a vida. E aí eu falo, eu deixo de ser uma boa companhia. Então, eu sou uma boa companhia até aquela Por favor, hora. me alimentem. Mas, Regra. gente, vamos lá. Eu acho que como primeira convidada, posso fazer isso. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Claro! Manda. Eu quero saber como é que começou, de quem foi a ideia, como é que vocês... Do Do podcast, de juntar vocês três, realmente são 2 escritórios diferentes, juntar, como é que foi? Quem Então. fala? Quem começa? Quem Então, começa? acho que a gente não sabe responder isso.
Não sei de quem foi a palavra final. Alguém lembra? Quem falou? Não Vamos fazer um lembro. podcast? Então, eu Exatamente. tinha visto isso, uma proposta de podcast até da Giovanni Bank, da Felipe Leme, que eu achei muito legal. Eu amo, eu vejo todos também. Fiquei pensando, tipo assim, cara, seria muito legal ter uma coisa dessa. E a gente desenvolveu uma afinidade, a gente criou uma A gente afinidade. viaja juntos, vai nos eventos juntos e fica assim, rindo, contando Cada bobeira. uma tem uma personalidade. Elas duas são juntas desde sempre. Eu tenho meu escritório sozinha. Mas todas as vezes que a gente se encontrava, eu não gosto muito de ficar em evento. Eu sou meio bicho do mato. E as pessoas que falam... arrastar. E a Ana fica, vamos lá hoje. Você vai hoje, não? Vai, Vamos Ana, na sim. boa, eu vou lá. Eu não vou ganhar mais cliente, eu não vou ganhar mais dinheiro, eu não vou mais nada. Eu só vou ficar mais cansada, eu preciso dormir. Vai sim, Eu é sempre importante. Relacionamento, network, você tem que Aí- estar lá, aí eu você vou- aparecer. Aí eu falo, tá Estamos bom, aqui por Ana, causa eu vou. disso. E Exatamente. aí toda vez que eu ia, eu me conectava sempre muito com elas. E aí teve uns... Aí no início desse ano, eu até tinha uma amiga que nem é mais amiga, mas tipo abafa, que História para os próximos capítulos. a gente até cogitou começar um podcast, mas também foi um assunto que da mesma forma que começou, tipo, foi embora. E hoje em dia tá todo mundo criando podcast, mas assim, tem filho, marido, empresa, tudo, e eu fico, não tem tempo um podcast. E aí eu não lembro em qual momento exatamente que uma dessas loucas surgiu essa Eu ideia. só segui a onda. É, eu falei, vamos montar um Mas podcast? eu também só Aí ela, segui a onda. vamos, Eu falei, eu vamos. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei pra ela, A gente estamos tá com entrando pouca no coisa pra podcast. fazer, né? Pouco projeto, tá pouca sobre hora. Exatamente. Tá Só que a ótimo. parte boa é que nós três, a gente tem algo em comum. A gente é muito executora. É. Então, quando a gente foi ver, a gente já tinha nome, a gente já tinha data de quando a gente ia fazer Tinha comprado foto, equipamento, reservado equipe. E calma aí, o podcast Cada tá uma foi acontecendo. gerindo uma parada, assim. A gente foi tipo, tem que ter convidado. Aí uma já começou a chamar, tem que ter caneca. Não, vamos arranjar caneca. Temos que ter um Trello. Aí ela montou um Trello. Aí eu botei Trello, eu fui fazendo pesquisa. Amo, pessoa gente- organizada. A gente só partiu de um combinado, né? Tá bom, mas qual é o objetivo desse podcast? Porque a gente não tem tempo. O objetivo não seria lucrar. O objetivo seria fazer algo que a gente gosta, que fosse descontraído e que a gente pudesse ter essa conexão com os profissionais da área e levar conhecimento. Trazer Então, visibilidade como um visibilidade, todo. né? Não só pra gente, mas para as pessoas que a gente tá trazendo aqui. Pra profissão. E pra explicar também pra gente como aproximar. funciona. As Pra pessoas, trazer um né? pouquinho de babado, né? Que a É, gente gosta. Adora. Um pouquinho. Dá uma quebrada, né? Exato. Aí foi assim. E eu tenho certeza que muita gente que nem conhecia a gente também deve estar chegando aqui agora no vídeo. Então é uma forma também da gente ter uma visibilidade maior e de trazer um pouco mais de união para esse mercado, que a gente estava até conversando sobre isso, é muito ego envolvido, né? Então, assim, por exemplo, você tá aqui hoje é uma mega... Um grande você passo. tá quebrando né? um Quebra. ego, sabe? Porque provavelmente tem muita gente que fica assim, vou nem convidar, porque ela não vai, ela tem muita coisa pra fazer. Ela trabalha Ainda mais se é no um shopping, projeto ela dá novo que tá iniciando agora, que, sim, você apostou numa coisa nova, de certo modo, sabe? Então, isso é muito legal. A gente tá realmente querendo trazer uma nova visão pro meio da arquitetura, sabe? Tipo, uma Isso. coisa onde as pessoas se aproximam mais, seja com os clientes finais, sejam entre Tem os maior lojistas troca, e os, né? e Troca os uma experiência. arquitetos. E trocar as pontos. experiências. A gente, antes do podcast, a gente trocava muito do que acontecia com nossos clientes. O que a gente fazia, tive um perrengue aqui numa loja, como é que vocês resolvem? Como é que vai te Vamos ajudar? Tem alguém que possa me indicar pra me Isso. ajudar nisso? É isso que a gente quer trazer mesmo, em todos os setores. Porque cada um precisa do outro, né? Sempre. Né? Ninguém faz Não nada que todo sozinho. mundo vá gostar da gente, porque tem gente que não se É. conecta e tá tudo bem, entendeu? É sobre isso, tá tudo bem. É isso. Ou seja, respondendo sua pergunta, não sabemos como que surgiu o podcast. Pelo visto, as duas tinham ideia, eu fui na onda e estamos aqui. Eu tô aqui E é fazendo, uma das mais pesquisando. empolgadas hoje, tá? super Eu fui na dedicada. onda, mas eu curto pra É caramba. que ninguém eu tá fui aqui na onda. vendo, mas até o namorado tá no backstage que ela botou ele aqui com a gente. Botei entendeu? todo mundo pra Trabalhando. trabalhar e eu fico assim, meninas, vamos resolver os convidados? Meninas, se a vamos olhar o Trello? A Meninas? gente compartilhar viram com meu vocês Trello? o Trello, ela... entendeu? Não, tá texto, tudo. texto. Uma pesquisa. Tem um quadros, relatório. tem vários quadros. Tem quadros. Uma coisa legal, quando a gente viajou pra Milão a última vez, o meu marido e o dela, porque a gente fala que ela, como é que foi que a gente apelidou? Andarilha. Andarilha. Ela ama andar, conhecer, e a gente, Ana, vamos sentar? Ai, vamos parar Aqui pra sentar? Então, em vários momentos, ela tava conhecendo, andando, e a gente só sentada, querendo ficar quietinha. E eu- aí, o meu marido com o dela, do nada, falaram assim... Vocês ficam tão juntas, daqui a pouco vocês vão... porque o meu escritório é Decorale e o delas é Interarc. Vocês vão, daqui a pouco, vai nascer Montar o um Interale. Aí eu falei, a gente pode fazer o seguinte, a gente aluga uma sala 3, aí fica um no meio, Lá no Casa Interale, Shopping. Interac.
Lá no Casa A Shopping. gente faz as 3 portinhas, assim, se você quiser contratar os 2 escritórios. Você entra aqui. Senão, Se quiser tem uma um porta outro, aqui. Aí não nasceu o Interolho, mas nasceu um podcast. Nasceu Aqui Pode Mais. É isso aí. E é isso. Muito bom. Gente, muito legal, assim, realmente. Nem planejei fazer essa pergunta, mas acho que quando vocês começaram a falar, eu fiquei, gente, mas poxa, com certeza tem alguém também interessado em saber como é que surgiu isso tudo. Acho que só consigo desejar vida longa ao podcast de vocês, que muitas pessoas topem e venham aqui e conversem e divulguem. Eu acho que assim, a divulgação, a conversa é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que unir também realmente os arquitetos, isso que você falou é muito importante. As pessoas, a gente tá tão acostumada a não se ajudar, não tem por que fazer isso, assim. Tem espaço pra todo mundo, Tem né? espaço pra todo mundo, tem cliente pra todo mundo, tem loja pra todo mundo. Então eu acho, assim, super saudável o que vocês estão fazendo. Realmente, assim, eu fiquei muito feliz e honrada por ser a pessoa, né, tá aqui começando com vocês, como Casa Shopping, até como Luísa. Eu desejo, assim, realmente muitas entrevistas muito divertidas, alguns babados. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a você por ter Obrigada. topado. Obrigada por ter topado o convite. Obrigada pela entrevista maravilhosa. Acho que a gente conseguiu ter um papo bem descontraído, bem legal, né? E importante também até pro próprio Casa Shop conhecer um pouquinho mais a história, um pouquinho mais por trás ali dos bastidores, quem tá envolvido. Obrigada, né? Parabéns pela adoramos. postura também, que você é super fofa com todo Pra o seu nova, né? trabalho. Falando de assim, idade, super- né? Tão nova. Exatamente, super carinhosa. Parabéns. Obrigada, gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar comentários, deixam que a Luísa vai amar ali, né, Luísa? Sim, e se tiverem mais alguma dúvida, algum assunto que a gente não abordou, a gente procura a Luísa de novo e a gente reforça, faz uns stories respondendo. E quem quiser ir nas palestras do Casa Shopping, manda e-mail lá no Casa Shopping. A gente vai deixar aqui Manda no e-mail pra arroba o Luísa. e-mail da Luísa. Aqui é o e-mail da... O telefone gente, dela. eu vou O mandar WhatsApp um da e-mail. Luísa tá aqui Não embaixo. mandem pra Luísa. Eu vou deixar o e-mail do saque, qualquer sugestão, a reclamação, gente divulgou seu comentário. número, não era pra divulgar? Não é pra botar aqui. Agora no- que você Eu vou deixar o e-mail do saque, a gente recebe tudo. Faz um belo de um filtro. Eu adoro filtrar assunto, gente, adoro. As pessoas mandam pra mim, opa, isso não é comigo. Aí eu mando pra pessoa que é de respeito, porque, gente, não dá pra fazer tudo. Sim, com maravilha. certeza. Gestão, setorizada. Ela sabe, é legal, é algo que a Ela gente tem que sabe, ó, aprender. gestão. Obrigada, Luísa. Então é isso. Obrigada, Obrigada, gente. viu? Obrigada de coração. Beijo, Beijo, gente. tchau, tchau. Tchau, tchau.